E aí pessoal, tudo bom? Sejam muito bem-vindos a mais essa série de vídeos sobre desenvolvimento com HTML, CSS e JavaScript. E nessa série eu quero passar para vocês esse seguinte projeto aqui, ó. É como se fosse um jogo da memória, na verdade é um jogo da memória. A gente não vai usar Canvas nesse projeto, tá ok? Isso aqui são tudo divs customizadas aí com o CSS. E a gente tem esse movimento de cartas girando aqui, que é bem interessante. Isso aqui é característica do CSS3. E a ideia aqui é a seguinte, eu tenho 8 cartas com personalidades, com pessoas que foram importantes na história do desenvolvimento da ciência da computação. E eu tenho 8 cartas com eventos marcantes na história da ciência da computação. Ok? Aqui, por exemplo, eu tenho uma descrição do trabalho da Ada Lovelace. Além dos trabalhos de destaque no campo da matemática, concebeu o primeiro algoritmo a ser processado por uma máquina e suas notas sobre a máquina analítica do século XIX são considerados como o primeiro programa de computador da história. Então, aqui, Ada Lovelace, ok? Então a ideia é essa, você vai virando as cartas e vai descobrindo aonde tem pessoas, aonde tem eventos, e aí você tem que associar a pessoa ao seu respectivo evento, ok? Quando você conseguir associar todas, aparece uma telinha de Game Over. Enquanto isso, aquelas associações acertadas vão ficando assim, ó, com essa marcação verde em volta, tá ok? E esse joguinho é legal que você pode customizar isso aqui para qualquer matéria que você esteja estudando. É um programa legal para você apresentar num trabalho de faculdade, na escola, alguma coisa assim. Tá legal? É bem interessante, bem educativo isso aqui também. Beleza, gente? Bom, então vamos ao código, né? Bom, primeiro eu vou criar uma pastinha aqui, vou chamar de jogo da memória, aonde eu vou organizar meus arquivos e minhas pastas. Vou criar um documento HTML, vou chamar de index.html, vou criar aqui uma pastinha para guardar o meu CSS, uma pasta para guardar meu JavaScript e uma para as minhas imagens. Ok? Já vou pegar as imagens que eu deixei separadas aqui, que são as faces, né, dos meus cards, das minhas cartas. Eu peço que vocês reparem aqui que as faces, né, das pessoas, das personalidades, elas estão enumeradas aqui de 0 até 7, que são 8 cartas. Depois eu tenho as cartas, as imagens, com a descrição dos eventos. E elas estão respectivamente enumeradas de 8 até 15. Então quer dizer, a carta de número 0, ela é referente à carta de número 8, a de número 1, a de número 9, e assim sucessivamente. Então se vocês forem fazer cartas customizadas para o projeto de vocês, eu peço que vocês reparem nessa sequência, tá, ok? Para o jogo dar certo, o algoritmo funcionar direitinho. Além disso, eu tenho aqui uma imagem para o verso da carta, todas elas vão ter a mesma imagem no verso. Eu tenho uma imagem daquele match, quando a gente acerta uma carta, que ela aparece ali rapidinho na tela, e uma imagem que vai ser exibida quando todas as cartas tiverem sido viradas. Tá ok? Bom, vou criar aqui meus arquivos CSS e JavaScript. Então, meu style.css, já vou deixar aberto aqui no editor, assim como o meu script.js. Vou abrir aqui o meu index HTML, tanto no navegador quanto no editor, para a gente ir acompanhando o desenvolvimento. Eu peço que vocês ignorem essas informações que vêm aqui, elas já são criadas automaticamente pela ferramenta. Isso aqui basicamente tem a ver com padrão de caracteres, o idioma, a ferramenta no qual foi desenvolvida, são informações, são metadados aqui para o navegador, para a internet. Só vou mudar aqui o título, chamar o jogo da memória. E a gente começa mesmo aqui no body. Já vou fazer o link aqui para o meu arquivo CSS. Ele está na pasta css/style.css. E aqui dentro do body eu já vou criar um link para o meu JavaScript. Aqui, ó, script. A origem dele, o source, vai estar na pasta js/script.js.
Beleza. Então aqui eu começo efetivamente a desenvolver a minha estrutura HTML. A gente vai seguir uma estrutura similar a essa aqui do diagrama. A gente tem um documento, que é o nosso HTML propriamente dito. Dentro dele a gente vai ter uma div de ID container, que vai ser aonde vão estar dispostos os meus cards. Tá ok? Dentro desse div container eu vou ter 16 divs do tipo card. Tá? Elas poderiam ter sido desenvolvidas automaticamente em JavaScript, mas para simplificar o processo eu vou fazer aqui na mão mesmo no HTML. Depois a gente só trabalha elas no JavaScript lá. Então nós vamos ter 16 divs card e cada div card ele vai ser dividido em duas divs. Ele vai ter a div da face verso e ele vai ter a div da face front. Ok? Então quando a gente vira a carta, dá aquela sensação ali de que é uma coisa só, que tem frente e verso. Na verdade, a frente vai ser uma div separada e o verso vai ser outra div separada, e a gente vai estar movimentando as duas divs simultaneamente, para dar aquele efeito ali de estar virando a carta. Ok? Então a estrutura é basicamente essa aqui. Então vamos aqui ao HTML fazer isso aqui. Eu vou criar aqui um div de ID container. Ok, dentro dele eu vou criar um div que vai ser o meu card. Eu vou colocar aqui então para ele um class card e um ID card 0. Então todas as minhas div do tipo card, elas vão ter esse class card que vai me ajudar muito na hora de fazer o CSS. Então eu vou poder colocar características comuns, né, só na classe card, todas elas já vão receber essas características. E cada uma vai ser individualizada pelo ID card, algum número que vai de 0 até 15. Então eu vou ter 15 IDs, eu vou ter 16 IDs diferentes. Tá ok? Cada um para individualizar um card. Isso aí vai nos ajudar na hora de trabalhá-los individualmente lá no JavaScript. Tá ok? E cada div card vai ter dois divs dentro dele que vão ser o front e o back. Né? Então um div. Então cada um deles vai ter, na verdade, duas classes. Cada um dessas faces do card. Ela vai ter uma classe face e essa aqui vai ter uma classe back, que ela vai ser o verso, né? Como a gente começa o jogo com todas as cartas com o verso para cima, né? As viradas com a face frontal para baixo, como se fosse. Então eu coloco o div da face back por cima do div da face front. Então aqui eu vou copiar, colar, só vou mudar aqui a classe back pela classe front. Ok? Então eu vou ter 16 desses aqui. Já fiz um, vou só copiar e colar aqui. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Como eu falei, né? Isso aqui podia ser feito em JavaScript de forma dinâmica, mas assim fica mais simples para a gente entender o código, né? Vou só ajustar aqui os IDs dos cards, para depois, na hora de trabalhar lá no JavaScript, ficar mais fácil. 9. Aqui ficou faltando um aqui no final, vamos copiar isso aqui e ajustar card 15. Beleza? Bom, então estão lá nossos 16 divs dispostos já na estrutura do HTML. A princípio de HTML é só isso aqui que eu vou precisar, tá ok? Então vamos começar a fazer a formatação visual disso aí usando o CSS. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é selecionar todos os elementos com um asterisco e vou zerar o margin e o padding de todos os elementos. Isso impede que navegadores diferentes já atribuam configurações diferentes para o nosso projeto, garantindo que ele vai abrir com a mesma visualização em qualquer navegador, tá ok? Então já vem aqui, ó, margin 0 e o padding
0 também. Agora eu vou colocar uma cor de fundo aqui no body. Background color. Eu vou colocar aqui um cinza meio escuro, ponto e vírgula aqui, né? Beleza? E agora eu vou começar a configurar o nosso container, que vai ser aquele div que vai conter os cards, ok? Então agora eu vou me referenciar ele pelo ID, então eu vou usar aqui essa tralha, né? Container, que é o ID do nosso elemento a ser trabalhado. Então, a primeira coisa aqui, eu vou determinar a largura e a altura dele. Então, largura, width, ele vai ter 1325 pixels de largura, tá ok? E aí, deixa eu explicar para vocês de onde eu tirei esse valor. Cada card meu, ele tem 160 pixels e eu vou colocar 5 pixels de distância entre cada card, ok? Então eu vou ter 165 pixels distribuídos em duas fileiras de 8 cards cada fileira, então vezes 8, mais 5 pixels que eu vou deixar de distância entre o primeiro card e a borda, ok? Então 165 vezes 8 mais 5, 1325 pixels. Isso aqui vai dar certinho pra gente. E de altura, cada card meu tem 240 pixels, tá ok? Vezes 2, 480, mais 15 pixels, que vão ser 5 pixels no topo, 5 pixels no fundo e 5 pixels entre um card e outro, ok? Então 490 pixels, 495 pixels de altura. Então, a altura dele vai ser de 495 pixels. Vou colocar aqui uma borda que a gente já vai conseguir visualizar o nosso container na tela. Vou colocar uma borda de 1 pixel, sólida, na cor, vou colocar um quase preto aqui. Então deve sim para atualizar aqui, ó. A gente já consegue visualizar aqui o nosso container. Deixa eu só fazer o ajuste dele em relação à tela, do margin, né? Primeiro eu vou colocar aqui, ó, position. Ele vai ter position relative. E margin, eu vou colocar 10 pixels de distanciamento do topo da página e automático na largura da página. Então, se eu vier aqui, ó, já fez a distribuição correta aqui dos espaços na página, beleza? Só vou colocar a borda dele um pouquinho arredondada para dar um efeito mais interessante. Então, ó, border radius, vou colocar 10 pixels aqui. E se vocês repararem aqui, ó, a borda dele já ficou arredondada, já fica com um aspecto mais agradável. Vamos botar uma cor nele, né? Background color. Aí eu vou usar aqui a ferramenta de captura de cor. Vamos botar esse marronzinho aqui, né? Acho que tá legal. Beleza. Bom, então nosso container já está aqui, nossos divs de cards já estão aqui também, só que como eles ainda não tem nenhuma configuração e nenhum conteúdo, eles não aparecem aqui pra gente. Então vamos começar a configurar agora os cards aqui no CSS. Vamos lá, todo o card nosso ele tem aquela classe card, então eu vou fazer a configuração primeiro da classe, então eu vou botar aqui ponto card, ok? Para fazer a configuração de todos os cards simultaneamente. Quais são as configurações comuns a todos os cards? Bom, todos eles têm a largura de 160 pixels, width 160 pixels e 240 pixels de altura.
nossos cards eles vão ter position absolute, que isso aqui é importante para a gente poder manipular a posição deles usando o JavaScript. É importante que seja absolute. E vai ter um border radius também de 10 pixels, para dar aquela arredondada no na canto dos cards. Então, com essas configurações aqui, se eu puser, por exemplo, uma borda sólida, a gente já consegue visualizar aqui todos os 16 cards empilhados, tá? Como se todos eles estivessem na mesma posição, porque eles têm a posição fixa, né? É aquele position absolute, e todos eles estão com configuração de 0, 0, né? Ou seja, o canto superior esquerdo deles está com 0 pixels em relação à margem direita, em relação à margem esquerda, e 0 pixels de distância em relação ao topo. Então todos eles estão na mesma posição. Se eu pegar, por exemplo, um card de ID 1, card 1, e disser aqui que ele tem left, né, distanciamento em relação à margem esquerda de, sei lá, 50 pixels, por exemplo, na hora que eu atualizo aqui, ó, eu já peguei essa carta e já consegui distanciar um pouquinho. Bom, e vai ser dessa forma aqui que a gente vai manipular a posição, né, fazer a distribuição de cards aqui ao longo do nosso tabuleiro. Só que a gente vai usar um algoritmo JavaScript para fazer essa distribuição para a gente de forma dinâmica. Tá ok? Então isso aqui foi só para mostrar como que funciona. Agora eu vou fazer a configuração das faces, né? Que a gente vê aqui que todos os divs que compõem o nosso card, tanto o de face front quanto o de face back, eles possuem a classe face. Okay? Então isso permite que a gente faça da mesma forma, né? Faça uma configuração única que todos eles vão herdar as características da classe face. Então vamos botar aqui. Bom, todos eles têm que preencher 100% do seu container, né? No caso do card, do div card, tanto na largura quanto na altura. Então vamos colocar aqui, ó, largura 100% e altura também 100%. Eles também precisam ter position absolute, né? Aqui, ó, position absolute, e eles também vão ter o nosso border radius de 10 pixels, tá ok? No caso das faces da carta, a gente não vai mexer com a posição delas, mas se a gente não puser esse position absolute, ele vai ficar, uma face vai ficar numa altura e a outra face vai ficar logo abaixo da primeira face. Elas não vão ficar sobrepostas uma em relação à outra. E a gente precisa que as duas fiquem ocupando exatamente a mesma posição dentro do div card. Ok? Senão não vai funcionar direito aqui o nosso projeto. Então essas são as configurações da classe face. E a última configuração que a gente vai fazer aqui no CSS na aula de hoje é a da face back. Porque todas as divs que têm a face back, elas vão ter a mesma imagem, que vai ser aquela imagem do verso das cartas. Então vamos pegar aqui, ó, classe back. Vamos colocar aqui um background, que vai ser um URL, quer dizer que vai ser um endereço para aquela imagem verso lá. Então eu tenho que sair da pasta CSS, né, botar 2 pontos aqui para ele voltar um nível na árvore de diretórios. Vou entrar na pasta img e vou buscar a carta verso, né, a imagem verso.jpg. Com isso, a gente já coloca aqui, na verdade, a gente tem 16 cards empilhadinhos, como se fosse um deck de cards empilhados, todos eles com o mesmo verso. Eu não preciso mais dessa borda aqui. Tá, ok, deixa eu tirar isso daqui. Prontinhos para serem distribuídos. Então os 16 cards estão empilhados aqui. Agora a gente vai fazer a distribuição desses cards ao longo do nosso container usando o JavaScript. Tá, ok? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar uma função anônima para manter todas as nossas variáveis locais. Vamos evitar variáveis globais aqui. E garantir que o nosso
sistema, né, garantir que o nosso programa JavaScript ele vai ser disparado assim que carregar a página. Tá ok? Então essa estrutura aqui, tá? Deixa eu fazer de novo aqui. A gente abre e fecha parêntese, ponto e vírgula. E dentro disso aqui a gente coloca uma function, nossa função anônima. Abre e fecha parêntese, abre e fecha chaves, abre e fecha parêntese de novo. E aí dentro dessa função a gente vai escrever o nosso programa. Tá ok? Então eu vou criar uma função startGame, function startGame, que vai ser a função responsável por inicializar toda a nossa estrutura do jogo. E vou chamar essa função logo de cara aqui, senão ela não é executada. Tá ok? Aqui a gente pode colocar um alertzinho só para ver se está funcionando. Beleza, um alert sem nada. Então essa função vai ser executada assim que a gente iniciar a nossa página HTML. Bom, nesse vídeo de hoje, a única coisa que a gente vai fazer vai ser distribuir as cartas pelo espaço ali do container. Então para isso a gente vai criar uma estrutura de repetição, um for. Vamos criar aqui uma variável índice e recebendo 0. E a gente vai dizer que enquanto ela for menor do que 16, ou seja, de 0 até 15, ela vai ser incrementada de 1 em 1. Então vamos fazer uma variável índice que vai varrer uma série de valores de 0 até 15. E para cada índice desse, a gente vai ter uma variável card, que vai receber uma referência a um div de card, do que a gente identificou através das IDs card alguma coisa, card 0, card 1, card 2. Então vamos usar aqui o document.querySelector. E aí aqui dentro do querySelector, a referência que a gente vai fazer vai ser ao ID de algum elemento. Então, como é o ID que a gente vai trabalhar, a gente vai usar a tralha. Isso aqui poderia ser feito também com getElementsById e aí a gente não precisaria da tralha. Tá ok? Mas o querySelector ele funciona ligeiramente mais rápido do que o getElementsById, segundo algumas pesquisas que eu fiz aí. Mas se vocês quiserem usar também o getElementsById, não vai fazer a menor diferença. Bom, então a gente usa aqui a tralha para identificar que a gente está trabalhando com o ID da carta. Os IDs são card alguma coisa, né? Então a gente coloca aqui card e concatena com o valor de i, o valor do índice. Então com isso aqui, cada card vai receber um div, né, identificado pelo ID card alguma coisa, que é o valor do índice. Então vai ser card 0 até o card 15. Tá ok? Para a gente ver se está funcionando isso aqui, a gente pode usar aqui o console.log, passando a referência do que está armazenado aqui na variável card. Então se a gente executar aqui, der um F12 para abrir o console, a gente vê aqui, ó, todos os cards estão sendo capturados do 0 até o 15. Estão todos empilhados aqui. Beleza? Então está funcionando conforme o que a gente espera mesmo. Então cada card desse aqui, eu vou mexer com a configuração CSS do card. Lembra que a gente trabalhou ali aquela questão do left e do top para mexer a posição do card dentro do container, usando o CSS. Então para referenciar o CSS eu vou usar o style, tá? Card, o atributo style do nosso elemento div, ele se refere a alguma configuração de CSS. Ponto left, tá ok? Isso aqui eu vou colocar para cada card um distanciamento diferente em pixels com relação à margem esquerda desse elemento dentro do container. Então se eu colocar um valor fixo aqui, por exemplo, sei lá, 500 mais o texto pixel, né? Eu tenho sempre que colocar aqui esse textinho pixel no final do valor numérico, porque eu estou trabalhando com a configuração CSS, e lá no CSS, sempre que a gente está trabalhando com valores em pixel, a gente tem que especificar qual é a unidade de medida que a gente está trabalhando. Então se eu deixar aqui, por exemplo, eu vou pegar todos os cards e vou colocar 500 pixels de distância na margem left dele. Se eu atualizar a página aqui, ó, eu peguei todos os cards e joguei para cá. Então eu vou ter que fazer um algoritmo que trabalhe dinamicamente isso aqui em função
do nosso contador aqui, do índice, da variável índice i. Bom, então eu vou seguir a seguinte linha de raciocínio aqui. Eu vou ter as cartas distribuídas em duas fileiras de 8 cartas cada uma. Então, as primeiras cartas de cada fileira, as cartas identificadas pelo ID 0 e pelo ID 8, eu vou querer que elas fiquem a 5 pixels de distância da margem esquerda do container. E as demais cartas vão receber valores em função do valor aí do índice. Então, primeiro eu vou colocar essa característica aqui, de que as cartas de ID 0 e ID 8 vão receber 5 pixels de distância. Então, vou colocar aqui que caso i seja igual a 0 ou i seja igual a 8, e aí eu posso usar aqui o operador ternário. Então eu coloco aqui a interrogação, como se eu estivesse perguntando: i é igual a 0 ou igual a 8? Se for, então o valor atribuído ali vai ser 5 concatenado com o finalzinho aqui pixel. Se não, então eu vou colocar aqui, a princípio eu vou colocar i vezes 165, né, que são 160 pixels da carta, mais 5 pixels do espaçamento que eu vou deixar entre as duas cartas, mais 5 pixels desse primeiro espacinho aqui, então mais 5, mais o final pixel. Tá ok? Isso aqui não vai dar certo por um motivo, mas vamos dar uma olhada aqui para ver como ficou na distribuição. Bom, repara aqui o seguinte, aqui a gente começou com a carta de ID 0, então até a carta de ID 7 ele foi muito bem. Tá ok? Só que quando a gente chegou na carta de ID 8, ele novamente deu 5 pixels de distância da margem esquerda. E aí, a partir da carta de ID 9, ele continuou fazendo a distribuição para fora do container. Tá legal? Então, a gente não pode simplesmente multiplicar o valor, 165 pixels, pelo valor da variável índice. A gente tem que fazer com que a variável índice volte a ter um valor 1, 2, 3, 4 até 7, que são os valores que estão feitos aqui, essa distribuição que deu certinho. Então o que a gente pode fazer aqui é usar o operador mod, que é aquele símbolozinho de percent, que ele retorna para a gente a sobra da divisão de um valor por outro. Então eu posso dizer aqui que eu vou querer i mod 8 vezes 165 mais 5 pixels, aí a gente mantém aqui a conta que dá certinho. Eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente, no console, como que o mod funciona. Então, i mod 8, e deixa eu comentar isso aqui. Então a gente executando aqui da F12, aqui ele retorna para a gente sempre a sobra da divisão de i por 8. Então 0, quando o i for receber o valor 0, 0 dividido por 8 vai dar 0, sobra 0. 1 dividido por 8 vai dar 0, sobra 1. 2 dividido por 8 vai dar 0, sobra 2. Até chegar no valor 8, que 8 dividido por 8 vai dar 1, sobra 0. E aí 9 dividido por 8 vai dar 1, sobra 1. Então a gente já está sempre trabalhando com o valor da sobra da divisão de i por 8. Então com isso a gente tem os valores de 0 a 7 e depois de 0 a 7 novamente. Isso é exatamente o que a gente precisa para fazer a distribuição das cartas aqui de forma correta em relação ao eixo X, em relação à margem esquerda do nosso container. Então a gente usando esse algoritmo aqui, ó, já fez a distribuição certinha. Vocês reparem, quando ele chega aqui na carta de índice 7, depois que ele vai para a carta de índice 8, ele volta aqui e faz novamente a distribuição em relação à margem esquerda de forma correta. Tá ok? E dessa forma a gente pode até simplificar isso aqui. Em vez de dizer que o i, quando for igual a 0 ou quando o i for igual a 8, ele vai receber esse primeiro valor aqui, a gente pode dizer simplesmente que quando i mod 8 for igual a 0, quer dizer, quando a sobra da divisão de i por 8 for igual a 0, então ele recebe 5 mais pixel.
E quando que a sobra da divisão de i por 8 vai ser igual a 0? Quando i for igual a 0 ou quando i for igual a 8. Perfeito? Então, atualizando aqui, ó, isso aqui funciona perfeitamente. Então tá legal, tá feita a distribuição das nossas cartas, né, dos nossos cards, em relação à margem esquerda do container. Agora a gente tem que fazer a distribuição em relação ao topo do container. E aí fica muito mais fácil, né? É só a gente dizer aqui card, a gente vai estar trabalhando com uma propriedade CSS, então a gente tem que botar aqui style, ponto, top, a propriedade CSS que a gente vai mexer. E aqui eu quero dizer simplesmente que as cartas de ID de 0 até 7, elas vão receber 5 pixels de distância em relação ao topo. E as cartas de ID 8 até 15 vão receber 250 pixels em relação ao topo. Então agora ficou simples, né? É só dizer que se i for menor do que 8, ou seja, se i for de 0 até 7, aí a gente bota aqui a nossa interrogação, então o valor que eu vou passar vai ser 5 mais pixel. Se não, qualquer outro valor que seja maior do que 7, ou seja, de 8 até 15, eu vou passar 150 mais pixel. Ok? Então vamos ver aqui como ficou agora. 150 não, né? 250 mais pixel. Ok? Então vamos ver como ficou agora. Ó, tá feita a distribuição certinha aqui dos nossos cards. Ok? Inclusive, se vocês quiserem ver isso aqui acontecendo passo a passo, a gente pode botar um alert aqui no final. Que aí, cada carta que for sendo feita a distribuição, ó, você repara que aqui ele tem todas as cartas empilhadas. E aí, para cada iteração da nossa estrutura de repetição for, ele vai posicionando uma carta, né? Como se ele pegasse uma carta e colocasse aquela carta na posição que foi especificada pelo algoritmo. Ok? Então, no final, a gente fica com todas as cartas com a distribuição do jeito que a gente queria, feita de forma dinâmica e com um algoritmo relativamente pequeno. Então vamos tirar esse alert daqui. Beleza, gente? Bom, então por hoje eu acho que já vimos bastante coisa, já ficou até bastante extenso esse vídeo aqui, tem bastante informação para vocês digerirem aí. Estudem, tenham ideias diferentes, façam formas diferentes, métodos diferentes. Como de costume, eu vou deixar os códigos que foram desenvolvidos, né, os arquivos que foram desenvolvidos nesse vídeo, disponíveis para download pelo link que vai estar na descrição do vídeo. Ok? Então vocês podem baixar, estudar, comparar, ver se o de vocês está igual. Mas eu recomendo fortemente que vocês façam o de vocês em casa para poder fixar o conhecimento que foi desenvolvido aqui. Tá beleza? Críticas, dúvidas, sugestões, podem deixar no comentário. E a gente continua esse projeto aqui no próximo vídeo. Tá legal? Eu agradeço demais a atenção de vocês, obrigado por terem assistido esse vídeo e um forte abraço, até o próximo vídeo, tchau!